Porque a gente tem esse medo do julgamento. E quando a gente tem o medo do julgamento, a nossa mente começa a bloquear. E daí o nosso coração começa a disparar. E daí me dá branco, eu começo a ter ruído de comunicação, eu não sei o que eu estou falando, eu tenho dificuldade de concentração. Então, por isso que eu sempre digo, foda-se. Você está me julgando? Cara, foda-se. Você está avaliando o que eu estou falando? Foda-se. Não me importo com isso. Quando a gente liga essa chavinha, quando a gente liga esse botão, você terminou o medo do julgamento. Então, o que que acontece? Você começa a falar. Nós temos 4 níveis de aprendizado. Primeiro nível, eu não sei que eu não sei. Tranquilo, eu não sei que eu não sei. Tô de boa, sou feliz. Segundo nível, eu sei que eu não sei. Ih, caramba, eu não sei. Daí você começa a ter a consciência de que você não sabe e fica se cobrando. Terceiro nível, eu sei o que eu sei e o que eu não sei. Eu tomei consciência. Isso eu sei, isso eu não sei, isso eu sei, isso eu não sei. O quarto, que é o almejado por todos. Eu não sei o que eu sei. Eu já assimilei todo aquele conteúdo. E a Kaizen que não para, meu jovem, a galera sempre inovando, meu gato. É louco, hein? Agora a gente, com o maior prazer, vai mostrar pra vocês, ó, o novo vídeo institucional lá do pessoal. E aí, Lucão? Cara, Kaizen, eu acho uma palavra linda, mas você que veio de lá de origem japonesa, tal, você que desenrola dos Paranauê, o que é Kaizen, meu jovem? Kaizen, pessoal, vem de um conceito japonês que significa mudança para melhor. E vai em linha com o que o pessoal da Kaizen faz lá, um aprimoramento contínuo, já há 10 anos no mercado, trazendo novidades, se aprimorando, trazendo novas tecnologias, novos maquinários para atender você, nossos clientes. Não é não, Lucão? Você é louco? E a galera que os caras atendem, quem que é? Fala um pouquinho pra galera. Você é louco, mano. O pessoal atende de Santini, Boticário, Torra, Hyundai. BV Financeira. É louco, é só a nata. E a gente fala isso pra você que é nosso cliente entender o nível de exigência que essa galera pede. Ou seja, nossos clientes não vão ficar na mão também, né, meu jovem? Galera, você que tiver um projeto que não conseguir clarificar muito, fica tranquilo, o pessoal lá tem todo o time que cuida de tudo pra você. Então, entre em contato com eles, é a Nádia que vai estar atendendo vocês. Fala lá que veio do podcast Correndo pra Não Morrer Devendo, porque vai rolar o quê, Lucão? Descontando, né, meu jovem? Ok. E se não tiver, manda falar com nós que a gente arruma pra vocês. Cobra a gente. Lucão, e o que o pessoal faz? Uma das coisas que tá muito em alta, que a galera vem nos pedindo, e lá eles fazem, é o quê? O banner em tecido. Banner em tecido. A galera desenrola o projeto desde o início, galera. Entre em contato que eu tenho certeza que não será perdido. Kaizen Comunicação Visual. Fala, galera, beleza? Bora lá, vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Põe no 12 que hoje tem papel e caneta na mão, que realmente hoje a gente tá com o professor aqui. Meu jovem, como é que você tá? Bom demais, e você? Acima do ótimo, graças a Deus. Senhora. Cara, com você do meu lado, tem como uma coisa ficar ruim? O coração bate mais forte, né, meu jovenzinho? E pra você da nossa audiência qualificada, a gente quer deixar aquele recadinho. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. E curte, se inscreva e compartilha. Gostou, curte. Não gostou, curte também. Isso é verdade. Não vai pagar. Esse é o caminho. Não O dói. dedo não cai. Tá tranquilo e favorável. É isso aí, meu jovenzinho. Vamos falar de quem hoje, meu jovem? Quem que é, Lucão, que oferece a melhor solução sistêmica pro varejo de calçados e confecções? Net Varejo. A palavrinha já sai até automática, né, meu jovem? E por que é a melhor solução sistêmica? Galera, a Net Varejo é a melhor solução sistêmica, pois foi desenvolvido dentro de uma loja de calçados, para atender as demandas específicas do nosso segmento. Então você que tem uma loja de calçados ou confecções, seja lá uma rede de loja ou uma loja, com certeza a Net Varejo vai solucionar todos os seus problemas da maneira mais simples possível. E aí já vem aquela dúvida. Caiu a internet, deu um probleminha na rede, todo mundo de coração bate mais forte. Faturamento vai parar, meu jovem? Não, Com a Net Varejo não para. Você não precisa pegar o papelzinho e ficar anotando as suas vendas manualmente esperando a internet voltar. É só ir bipando que quando a internet voltar, automaticamente as suas vendas irão para o seu sistema, meu jovem. Boa. E hoje a grande novidade é a transferência de mercadoria. Eu conversei com os clientes semana passada e o feedback foi super positivo. Por quê?
A facilidade que a Net Varejo proporciona nessa ferramenta é sensacional, meu jovem. Com apenas um clique, você consegue arrastar e transferir de uma loja para outra, meu jovem. De forma bem dinâmica, né, Lucão? Dinâmica, simples e fácil. Exatamente, proporcionando sempre facilidade, que é o diferencial do Net Varejo. Você consegue agrupar todas as mercadorias que estão espalhadas de loja em loja em apenas um clique, agrupar em apenas uma loja. De forma simplificada, como é tudo no Net Varejo. E a loja que vai receber as mercadorias, vão separar, recebe uma notificação na tela para fazer tudo de forma rápida. Ou seja, Net Varejo sempre facilitando a sua vida. Net Varejo, meu jovem! Bora apresentar o nosso professor da noite, Lucão? E é literalmente professor, né? Manda bala! E vamos falar, né, galera? O assunto de hoje é de interesse público. Então você que quer se tornar uma pessoa ainda melhor, fique por dentro que vai ter dicas, né, Lucão? Várias dicas. Bora? Né? Papel e caneta na mão. Vai lá, vamos anotando. Estamos recebendo hoje um jornalista profissional que vive o auge dos seus 62 anos de idade, é casado com a psicóloga Magda Souza e pai do Renan e da Sabrina. É formado em letras, pós-graduado na área de comunicação e mestre em comunicação de interesse público. Está na área do jornalismo há 35 anos e já trabalhou na grande imprensa com rádio e televisão. Atuou em grandes emissoras como TV Record, TV Gazeta, TV Globo, Rádio CBN, Rádio Bandeirantes e Rádio Eldorado, como jornalista, repórter e apresentador. E como disse no início, também é professor universitário. Atualmente está como professor de comunicação e oratória, faz media training e ministra aulas particulares para empresários e políticos. Senhoras e senhores, com vocês, Sérgio Corrêa. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Recebê-lo, Sérgio. Nosso professor, Eu é que estou feliz de estar aqui. Meu coração bate mais forte, né, meu jovem? Não se intimide, porque somos todos quinta série. Vou ter que conjugar verbo corretamente hoje. Não pode falar né. Né? Então, Você chamado a atenção aqui ao vivo. Enfim, vários enfins. Não vamos falar enfim, não. Vamos falar no começo, no fim, não. Sérgio, eu queria saber um pouco da sua história particular. Onde você nasceu? Me conta um pouquinho da sua trajetória aí. Muito bem. Eu sou do século passado. Nasci em 1962 na cidade de Santo André. Então, sou da Batateiro. As pessoas conheciam a cidade de Santo André como de Santo André, São Bernardo, Batateiro e Ceboleiro. Então, era uma região onde se plantava muita batata, muita cebola, então era a região da batata e da cebola, e depois começou a se transformar na área industrial, como todo mundo conhece, o ABC hoje em dia, que também está mudando para a área do terceiro setor, que é a área comercial. Por exemplo, a cidade de Santo André hoje, ela é bastante conhecida por estar se tornando um grande polo gastronômico da região metropolitana de São Paulo. Muito bem, sou de Santo André, sempre morei na região, depois fizemos algumas viagens, algumas mudanças, morei também em Vila Prudente, Moca, aquela região aqui, e trabalhei, me formei em jornalismo, sou graduado em jornalismo pela Universidade Metodista. Era assim, contando um pouquinho da história, quando eu era pequeno, o pessoal falava assim, você vai ser o quê quando crescer? Eu falava, quero ser cantor. Pô, o que você vai ser? Cantor. Depois passou um tempo, o que você quer ser? Eu quero ser ator. Pô, ator, cantor e ator. Sim. Pô, mas será que é profissão? Na minha época, não tinha faculdade nem para ser cantor e nem para ser ator. E eu venho de uma família simples, pessoal humilde, e eu queria ter um diploma universitário, mas eu gostava de aparecer. Entendeu? Eu falei, sempre foi amostradinho. Sempre foi exibido. E daí eu falei assim, preciso fazer uma faculdade, mas uma faculdade que apareça. Vou fazer jornalismo. E foi aí que eu entrei na área. Eu não queria ficar por trás das câmeras, eu queria ficar na frente das câmeras. Fiz jornalismo. No último ano da faculdade, comecei a trabalhar na Rádio América como repórter.
Lembra do América da Ubis, Clube do Rei, Lilian Loy? Não, vocês não Eu conhecem não vou lembrar. nada disso. Meu não pai vou lembrar. talvez lembre. Talvez Pode uma ser. galera da antiga que seja acompanhando, mas Pode ser. Os meus exemplos são muito antigos. Mas a galera que tá assistindo pode comentar lá que... Pode que vai comentar. lembrar. Alguém vai lembrar. Com era um certeza. gordão bem conhecido. Clube do Rei, Lilian Loy, só tocava a música do Roberto Carlos, aquela Ó. coisa toda. Enfim, daí fomos para Rádio Excelsior, na época, a máquina do som. Trabalhei um tempo na Rádio Excelsior, que hoje é CBN do Sistema Globo de Rádio. Trabalhei um tempo lá, depois fui fazer um estágio na TV Globo de Ribeirão Preto. Fiquei um tempo na TV Globo, depois voltei para São Paulo, daí fui para a TV Record, trabalhei alguns anos na TV Record como repórter, fui para a TV Gazeta e assim fui mesclando. Depois voltei para o Sistema Globo de Rádio, que daí já era a Rádio CBN. Rádio CBN, eu fiquei 8 anos trabalhando na Rádio CBN. Daí fui repórter, redator, chefe de reportagem, diretor de redação, chefe de redação, apresentador. Apresentei CBN São Paulo, Noite Total, durante muito tempo. Fui para a Rádio Eldorado, Rádio Bandeirantes, a gente fazia o programa de verão da Rádio Bandeirantes. Enfim, sempre transitei. Mas quando a gente trabalha com jornalismo, não tem aquele negócio, fala assim, olha, Lucas, isso daqui você precisa fazer. Não dá para você colocar na gaveta. É tudo para ontem. Então, na rua, você precisa sair correndo e cobrir várias reportagens. Mamonas Assassinas, cobrir a morte de Ayrton Senna, cobrir os 2 acidentes da TAM, onde morreram aí, Sim. juntando os 2 acidentes, cerca de 300 pessoas. Então, estava nessas coberturas, tive o prazer e a infelicidade que eu digo assim, em termos de tristeza, pela perda de tanta gente. Mas tive o prazer de estar em grandes matérias, em grandes reportagens, Fórmula 1, enfim, várias coisas. E daí resolvi me dedicar à área acadêmica. Daí fiz algumas especializações na área do jornalismo, fiz mestrado em comunicação de interesse público, dava aula de radiojornalismo na Universidade Metodista, na Você estudou USCS. na Metodista, se formou lá e depois E virou tive o prazer professor. de voltar como professor, exatamente. Daí dava aula para publicidade e propaganda, rádio e TV, jornalismo e relações públicas. Daí também dei aula na USCS, São Caetano, e agora atualmente estou lá como professor de vocês da Vox2U, maior escola de oratória da América Latina. E é uma verdade, né? A gente vê pela estrutura montada e a qualificação do professor, né, cara? Eu vou revelar aqui. Eu já sei, eu já sei. Revelações. que você vai Opa, falar. vai lá o que você vai falar, hein? Revelações. Você falou pra não se intimidar, agora me deu total liberdade. Pois não, vamos lá. Mas essa história é bacana. Se for a que eu tô pensando. Então eu não sei se é a mesma, mas vamos lá. A É gente do não primeiro combinou. dia? Do primeiro dia. Primeiro dia, vamos lá. Primeiro dia, cara, que nós chegamos na Vox, Foda-se. foda-se. Não, na verdade, essa também é legal. Essa também é legal. Mas não, cara, quando a gente chegou lá, estávamos sentados, eu e o Japa, na recepção, Certo. na Paulista, e não tinha ainda chegado ninguém até aquele momento. De repente, nós ouvimos saindo da sala. Uhum. E, cara, eu olhei pro Japa aqui, aí chegou um outro gato pingado, eu falei pra ele, meu, é aqui mesmo? De verdade. Eu falei, é aqui, tá certo isso aqui, porque não é possível que é aqui. E, pra nossa grata surpresa, quando nós saímos da aula, eu e o Japa, no carro, nós vemos primeiro em silêncio até o carro, Uhum. e quando a gente tava voltando pra casa, nós ficamos boquiabertos com o que nós vimos lá. Com o conteúdo que você passou, da forma como você passou, e nos surpreendeu muito positivamente. Por quê? Nossa pesquisa até a Vox, não fomos por conta que você estava lá. Vou te chamar de você, não do senhor. Claro, por favor. Não fomos porque você estava lá. E lá nós escutamos que tinham alunos que foram porque você era o professor. Você vai lembrar que eu vou até falar Isso o nome é dele, que é o surpresa Lucas pra mim. Toffoli. É o Lucas, o Dr. Lucas. Ah, sim, sim. O Dr. Lucas. Dr. Lucas. Exatamente. Ele comentou ali, logo que acabou a aula, a gente estava se conhecendo e ele falou, meu, eu só vim aqui porque
Eu puxei a capivara do professor Sérgio Corrêa, desse jeito. E me surpreendeu. Caraca, não sabia. Verdade, não cara. Tô sabia falando disso. revelações. Tanto que ele saía de Mogi. Ele Não, ele saiu de São José dos São Campos. São José, Campos. Mogi é o Jefferson que É o veio aqui. Jefferson, E tem unidade da Vox lá. em São José. Exatamente. Ele falou pra nós, ele falou, eu faço questão de vir até São Paulo todos os finais de semana pra ter aula com ele, por conta do currículo, da experiência e tal. E nós se surpreendemos, porque até aquele momento, nós vimos você lá, da maneira como que você conduz, é muito bacana, é uma troca leve, e a gente esperava chegar num local, era novo pra gente, sei lá, com mais formalidade, um professor mais tal, e aí você é gente da gente, só que a... né, Quinta série. Quinta série. Só que a princípio você fala, amor, será que esse cara aí tem conteúdo? E nos surpreendeu, E aí cara. nos de verdade. surpreendeu. E daí ele puxou minha capivara. Puxou É. a capivara. Ainda bem que você não tinha antecedente. Pois é. Tinha meu- perdido alguns alunos já nessa daí, né, Sérgio? Exatamente, exatamente. Que Cara, legal. que legal, né? Que era essa que você ia falar ou não? Não, na verdade eu não ia falar, mas quando você começou, eu falei, eu acho que é aquela, acho que ele vai falar. A- velho. A nossa chefe sabe disso, a Fran e o Aratan, eles sabem Tão disso. sabendo Ó, agora. tem que aumentar o nosso passe aí, pelo menos o meu. Pelo menos o vi- meu, ó. Tem aluno procurando a gente por minha causa, hein, Fran? Não Isso é sabia verdade. disso, hein? Fran, Ó, dá uma moral a mais pro Sérgio que merece. Inclusive a gente fala, é o doutor, a gente mata a cobra e mostra o pau. Essa do foda-se é legal, Sérgio. Eu queria que você falasse, você puxou o assunto, pra galera entender o porquê do foda-se. você sabe que é uma coisa que impacta boa parte dos nossos alunos, é a questão do foda-se. Por que o foda-se? Quando nós atendemos, fechamos lá com os nossos alunos, tem uma primeira mentoria, e nessa primeira mentoria é para a gente conhecer cada um dos alunos, cada um de vocês, saber das potencialidades, das dificuldades e tal. E a conclusão que eu cheguei nesses anos aí de experiência é o quê? A nossa comunicação, ela nasce aqui no psicológico. Ela nasce no psicológico, ela passa pelo nosso emocional e ela desemboca aqui na nossa fala. Quando eu tenho um problema aqui ou aqui, com certeza aqui será comprometido. E as pessoas nos procuram porque elas acreditam que elas têm problemas de comunicação. Eu tenho dificuldade em falar em público. Quando eu falo em público, me dá branco, eu esqueço que eu ia falar, eu tenho muito vício de linguagem, eu tenho muito ruído de comunicação. Só que, quando nós conversamos, a gente percebe que a maioria dos alunos que nos procuram, eles têm um problema de comunicação, mas advindo de onde? Ou de um problema psicológico, ou de um problema emocional que impacta negativamente na sua comunicação. Então é isso que acontece. O psicológico, e daí você ouve o seguinte: olha, quando eu falo com os meus funcionários, com os meus colaboradores, eu não tenho problema de comunicação. Quando eu falo com o meu CEO, com o meu diretor, com o meu gerente, aí fogem as palavras, aí eu não sei o que eu vou dizer e a minha comunicação fica truncada. Eu tenho problema de comunicação. Então tá muito na cara que o problema é psicológico. Por quê? Eu tenho medo do quê? Medo do julgamento. Ah, eu tô falando com os meus colaboradores, aqui o chefe sou eu, então eu mando bem. Agora, quando eu estou falando com alguém superior, que eu acredito que seja superior a mim, aí eu tenho uma comunicação comprometida. Por quê? Porque eu sinto que eu estou sendo julgado. Por isso que eu falei para vocês antes da gente começar o programa. Meninos, não se intimidem, não. Somos todos quinta série, pode perguntar o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Porque a gente tem esse medo do julgamento. E quando a gente tem o medo do julgamento, a nossa mente começa a bloquear. E daí o nosso coração começa a disparar. E daí me dá branco, eu começo a ter ruído de comunicação, eu não sei o que eu estou falando, eu tenho dificuldade de concentração. Então, por isso que eu sempre digo, foda-se. Você está me julgando? Cara, foda-se. Você está avaliando o que eu estou falando? Foda-se. Não me importo com isso. Quando a gente liga essa chavinha, quando a gente liga esse botão, você terminou o medo do julgamento. Então, o que acontece? Você começa a falar. É a mesma coisa o inglês. Quando você vai falar inglês, então você chegou lá nos Estados Unidos. Você está bloqueado. Por quê? Você tem medo de não entender o que os caras estão falando.
esse medo te bloqueia. E daí você não entende mesmo. Quando você não tá nem aí, você ouve, fala do seu jeito e tudo mais, você libera aquele conteúdo que você tem lá dentro já armazenado, e você liberando, então você começa a falar. Daí você fala, porra, mas eu tô falando, cara. Eu achava que eu nem sabia falar direito. Eu lembrei do exemplo que você deu do carro quando tá aprendendo a dirigir. Isso ficou marcado também, né? Na época de quando você sabe dirigir, você nem presta mais atenção no caminho. Né? Até quero que você repita com as suas palavras, que são muito melhores do que a minha nesse exemplo. Então é o seguinte, por exemplo, nós temos 4 níveis de aprendizado. Primeiro nível, eu não sei que eu não sei. Ah, tranquilo, eu não sei que eu não sei. Tô de boa, sou feliz. Segundo nível, eu sei que eu não sei. Ih, caramba, eu não sei. Daí você começa a ter a consciência de que você não sabe e fica se cobrando. Terceiro nível, eu sei o que eu sei e o que eu não sei. Eu tomei consciência. Isso eu sei, isso eu não sei, isso eu sei, isso eu não sei. O quarto, que é o almejado por todos. Eu não sei o que eu sei. Eu já assimilei todo aquele conteúdo. Então, fazendo uma analogia, quando a gente vai tirar a carta de motorista, que o Lucas lembrou aqui. Bom, eu não sei que eu não sei dirigir. A molecada, então, não sabe que não sabe dirigir. Você faz 18 anos. Eu sei que eu não sei dirigir e eu quero dirigir. Então, eu vou a um CFC, na minha época, autoescola. Sim, na nossa também. Daí a gente começa a aprender a dirigir. Daí você sabe o que você sabe e o que você não sabe. Então o que acontece? Você está fazendo as suas aulas e daí, pô, eu não vou por lá, não vou pela Avenida Carrão, porque eu vou pegar muito trânsito. Então eu vou pelas ruas por dentro para não pegar muito trânsito. Então, eu sei o que eu sei e o que eu não sei. Mesmo quando eu tiro a carta, quando eu já estou motorizado, eu penso assim, usando um exemplo próximo da gente lá da Paulista, da nossa escola da Paulista. Ali tem o Pacaembu, tem aquele cemitério, o cemitério do Araçá, ali no Pacaembu. Tem uma subida que todo mundo evita aquela porra daquela subida. Por quê? Porra, o carro vai voltar. Certeza. Agora nem tanto, porque a maioria dos carros são automáticos. Sim. Mas na minha época, ou na nossa época, Sim. o carro voltava. Então o cara, ele dava uma puta volta ali pela Avenida Pacaembu, lá por baixo, por Perdizes e tal, pra pegar a Paulista. Pegava a Doutor Arnaldo e a Paulista sem pegar a porra da subida, porque o carro voltava. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, daí o que acontece? Eu, por exemplo, moro em Santo André, vou pra Paulista domingo de manhã, daí eu vou de carro, às vezes eu chego lá, eu não sei nem que caminho eu fiz. Eu posso ir pela Vila Mariana, eu posso ir pela Augusta, eu posso ir pelo centro, eu posso ir pela Consolação, mas daí eu falo, caralho, eu cheguei aqui, que caminho que eu fiz? Nem sabe. Você nem sabe. Você pegou subida, pegou descida, parou no semáforo, parou no farol e tudo. Você não identificou o caminho. Então, eu não sei que eu sei. É isso que nós almejamos. Na comunicação, na oratória. Então, eu falo bonito, nossa, você fala tão bem. Cara, eu nem reparo mais. Pô, mas também eu trabalhei isso a vida inteira. É o mínimo, né? 35 anos, é o mínimo, obrigação. Obrigação. Explica também o que você deu de exemplo lá para nós sobre a técnica de igualar. Porque às vezes você se rebaixa e aumenta muito a outra pessoa. E quando você vai ver, tá desnivelado. Você tá se sentindo aqui e a pessoa aqui. Uhum. Explica sobre isso também para você começar a igualar e se sentir igual à pessoa. Então, aí o que acontece? O medo do julgamento nos torna ineficiente. Então, nos desiguala, não nos iguala. Ele nos desiguala as pessoas. Então, assim, ó, comunicação é essa relação entre emissor, que é quem está falando, e o receptor, que é quem está recebendo. E esses papéis são constantemente trocados. Emissor vira receptor, porque nós estamos batendo papo. Então, estou eu lá, aqui, ó. Estamos
E esta comunicação se dá quando estamos no mesmo patamar. O pessoal tá vendo minha mão aqui, ó. Estamos no mesmo patamar. Então, emissor e receptor. Beleza. Daí você chega a falar, pô, o cara é meu chefe. Eu elevei ele e eu fiquei aqui. Ele ganha muito mais que eu. Pá, subiu o chefe de novo. Cara, ele manda em mim. Pá, subiu mais um nível. E daí ele tá aqui em cima, você colocou ele lá em cima e você continua aqui. Daí você fala, putz, eu fico nervoso quando eu vou falar. Daí você desceu um degrau. Meu, me dá um branco quando eu vou falar com o meu chefe, com o meu diretor, com o meu CEO. Pá, você desceu mais um. Olha o que acontece. Teve comunicação? Não teve, ó. Aqui, ó. A comunicação é isso. Então, aqui não teve comunicação. Então, o que a gente fala? Pô, ele é meu chefe até enquanto eu tô aqui. Quando eu saio daqui, já não é mais nada, meu. Então, desce com ele aqui. Daí você fala assim, pô, mas ele manda em todo mundo aqui. Ele manda até a página 2, porque se ele for demitido, ele não vai mandar mais em ninguém. Então, já desceu mais um patamar. Ah, ele tá me julgando. Foda-se. Desce com ele no patamar. Então, o que acontece? Você desempodera o seu receptor e você empodera o seu emissor, que no caso é você. Então, daí vocês voltam aqui, ó, no mesmo patamar. Aí sim tem comunicação. Então, por isso que funciona muito. E olha, meu, é batata. Todos os alunos dizem isso para mim. Pro, eu fui conversar com o meu chefe e eu virei a chavinha do foda-se. Cara, foi libertador aquilo pra mim. Deu um alívio. Me deu um alívio. E você também verdade. comentou sobre mentalmente você falar o foda-se, né? Tipo assim, ó, você tá de frente com a pessoa, tipo, foda-se, mas mentalmente, né? Não, dependendo da pessoa, É. você pode falar também. Dependendo da Do jeito que pessoa, você não. quer, né? Do jeito que você quer, você mandar ele embora. Às vezes foda-se, né? Foda-se. Depende do seu objetivo na É empresa. aí. A técnica é, você não pode falar, pô, eu fui convidado para dar uma palestra. Então você chega lá, as pessoas às vezes nos dizem o seguinte, eu não olho para ninguém, eu fico olhando lá para a janela. Meu, não dá certo isso, é péssima essa técnica. Porque a janela não tem ouvido, ela não vai ouvir porra nenhuma do que você estiver falando. Então ela não vai entender. E daí nós temos que trabalhar a nossa programação neurolinguística. O nosso cérebro assimila aquilo que você manda ele assimilar. Então, qual é a informação que você dá? Você passa uma vez o olhar em todo mundo e conhece as pessoas, porque daí o seu cérebro está conhecendo cada rosto que está ali. Beleza, passou a primeira vez. Passa a segunda vez. Seu cérebro reconheceu, porque você passou a primeira vez, ele conheceu. Passou a segunda vez, ele reconheceu. Passa a terceira vez. Japa já conheço, Lucas também, daí você... já conheço todo mundo. Então, você já se torna mais íntimo das pessoas. Entrou numa zona de conforto. Então, esta é a técnica. Olhar as pessoas nos olhos. E quando você passa uma quarta vez, daí você olha para a pessoa, não pode falar. Foda-se, foda-se, vai a merda, vai a merda. Quem sabe aqui sou eu, você não sabe nada. Quem tem o conhecimento sou eu. E eu vou falar o que eu quero. Por quê? Ninguém sabe o que eu vou falar. E daí as pessoas se entregam, falam, gente, putz, me deu branco. Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Ninguém sabia o que você ia falar, só você sabia. E você vai lá e se deda. Puta X9. Gente, eu esqueci o que eu ia falar, perdão. Não faça isso. Ninguém sabe o que você vai falar. Esqueceu? Bola pra frente. Eu esqueci, me deu branco. Continua falando, você vai se lembrar daquilo. Entendeu? Então a técnica é sempre no positivo. Eu sou bom. Eu confio no meu taco, eu estou na minha zona de conforto, só eu sei o que eu vou falar. Não é aquele negócio de eu não vou ficar nervoso, porque o cérebro não entende o não. Não pensa numa girafa rosa.
Pensou. Você pensou. Não pensa num elefante branco. Você pensou. Então não é eu não vou ficar nervoso, eu estou tranquilo. Eu estou confortável. Eu me dou bem com o microfone, gente. Trabalhei a minha vida inteira com isso. Então estou em casa. Pronto. Coloca o seu cérebro, ele vai entender. Ah, legal, estou aqui, estou em casa. Estou tranquilo. Então é essa tática. Não é falar olhando para a porta, para o teto, para a lâmpada ou para a janela. Eles ou elas não têm ouvido. Encara as pessoas e mentalmente já sabe o que você tem que falar. A palavrinha mágica, né? Palavra mágica. A palavra mágica. Você sabe, eu tenho alguns alunos que fazem o curso particular pela Vox comigo, mas eu também tenho alunos particulares fora da Vox. Então, por exemplo, político. Esta época do ano, nós vamos ter eleição agora em outubro, dia 6 de outubro, e muitos políticos procuram a gente para isso. E eu estou treinando alguns pela Vox. Candidatos a prefeitos de algumas cidades. E outro dia estava atendendo um aluno meu, gosto muito dele, se tornou assim um amigão, futuro candidato a prefeito por Águas de Lindóia. E eu coloquei, ele fez uma apresentação para mim. Daí eu falei, vou te jogar no fogo, vamos lá, em aula em grupo, juntamos 2 turmas para ele fazer a apresentação dele. E ele chegou para mim na hora e falou assim, professor, tô nervoso. Eu virei para ele e falei, foda-se. Você tá nervoso? Vai falar desse jeito mesmo. Mas daí não poderia ser sangue ruim. Sangue no olho desse jeito. Sangue no olho, tem que ser sangue bom. Daí subi com ele no palco e virei para todo mundo, perguntei, gente, vocês se lembram da palavra mágica, da virada de chave que a gente tem que dar quando a gente fala em público? Todo mundo, sim! Então, o nosso amigo aqui falou que está nervoso. Então, eu vou contar até 3 e todo mundo vai gritar a palavra mágica para ele se lembrar disso. Vamos lá? Só que daí eu conto ao contrário, 3, 2, 1. Por quê? Eu posso contar até 5, até 10, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando a gente trabalha em TV, normalmente a gente faz assim, 3, 2, 1. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Por quê? É a hora que a gente sabe do corte, que faz lá o corte. Então eu falei, bom, vamos lá, gente. 3, 2, 1. Todo mundo gritou. Foda-se. 50 alunos gritando foda-se. Nossa, deve ter sido bonito, né? Então, daí ele ficou tão à vontade, que ele começou super bem a apresentação dele. E mandou muito bem, foi 10, 10, 10, 10, tranquilíssimo. Então esta é a virada de chave, que 90% dos alunos falam isso para mim. Então é uma técnica, gente, que dá certo, mas não pode falar, tá? Não pode mental, falar. Não verbaliza. Não verbaliza, é tudo mental. É tudo mental. Você dá um sorriso para pessoas. Cara, tô tão feliz de estar aqui. Olho no olho. E por dentro. E são técnicas, né, ô Sérgio, que você não tem nada a perder com elas. Elas podem, talvez, não te ajudar muito, mas atrapalhar, jamais vai acontecer isso. Eu já vi algumas outras, por exemplo, eu tava... Inclusive, alguns... O Bruno Perini, que a gente gosta, Malu Perini, eles têm uma técnica, são oradores muito bons, e eles falaram que toda vez que eles vão entrar numa palestra, apresentação, eles fazem a pose do super-homem, né? Aqui, ó. Tá. Uhum. E aí... Perguntaram, você acha que te ajuda? Ela falou, eu acho que sim. Perguntaram para uma outra, você acha que te ajuda? A outra falou, eu já acho que não. Mas tá, o que você tem a perder com aquilo? 0. Talvez vai te fazer ganhar. Mas são técnicas que, se você aplicá-las e não der certo, você não tem nada a perder. Exatamente. Por exemplo, nós temos uma aula, e a gente já passou por isso, gatilhos mentais.
Cada um tem o seu gatilho mental. O seu gatilho mental é diferente do meu, que é diferente do dele. E o que é o gatilho mental? O gatilho mental, ele pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. Depende da sua situação, da situação que você vivenciou aquilo. Por exemplo, um gatilho mental positivo que eu tinha. Na minha casa, a gente tinha uma funcionária que trabalhava conosco, uma pessoa maravilhosa, linda. Beijo pra você, linda. Ah, o nome dela A é Linda. Linda, é, Eu achei o que nome- ela era linda. Não, o Falou nome linda, dela, é. o nome Linda, dela Vera, um É, beijo, né? então- Tipo, é linda porque É ela linda. tá viva. Ainda bem. A Linda trabalhava de segunda a sábado em casa. Sábado, mas durante a semana, a gente, aquela correria toda, todo mundo levantava cedo, cada um saía para o seu trabalho e tudo mais. De sábado, a Linda chegava em casa às 7 horas da manhã e punha a mesa, bonitinho, café, pão, leite. Ela passava na padaria, ela comprava o pão e tudo, aquela coisa maravilhosa. E daí ela fazia o café. E eu lá do meu quarto sentia aquele cheirinho de café e eu lembrava, que delícia, hoje é sábado. Não preciso levantar cedo, mas a gente levantava, tal, descia, a mesa posta lá. Então isso me trazia um gatilho mental muito positivo. Então quando eu queria sentir uma sensação de bem-estar, eu sentia o cheiro do café da Linda. olha. Te trazia paz. Me trazia paz. É a mesma coisa, por exemplo, você tem um filho lá e tem uma música, toca aquela música, você lembra do seu filho. Então, são gatilhos mentais, cheiros, tudo isso te traz paz. Então, você tem que achar qual é o seu gatilho mental de segurança. Qual é o seu gatilho mental que te traz paz? Nós preparamos o aniversário de 15 anos da minha filha. Ela fez 20 anos agora. Mas a gente tinha um gatilho mental muito legal. Por quê? Nós escolhemos uma música para dançar na festa de 15 anos dela. E essa música, toda vez que eu ouço ou canto ela, me dá uma felicidade imensa. I found love Nossa, for me, Musical. darling, just dive right in. Follow my lead, Ed Sheeran. E daí tinha uma participação especial do Andrea Bocelli, que ele fazia em italiano. Então isso me dá um acalento tão grande. Ela vai para o Canadá, estudar agora no Canadá. Agora em agosto, início de agosto. E assim, eu lembro dela com este momento grande de felicidade. que marcou, Então, né? tudo isso é gatilho mental, que você pode ter. Pô, eu vou falar, eu fico meio nervoso. Lembra de algo legal que te traz esta sensação de bem-estar. Confiança. Confiança, te encoraja. tranquilidade. O Japa tá quase chorando aqui, gente. Ó. O olho do cara encheu de lágrimas. Ixi, pior que com comercial Pior de que eu sou assim também. propaganda de manteiga, o Japa tá chorando aqui. Entregamos o Japa, né, Japa? Eu sou assim também. Eu sou assim, bundão pra chorar. Ah, mas isso não é errado, não. E Pior no meu que- casamento? Não, mas no casamento é legal a gente falar. Essa música nós tocamos no casamento do dele. Japa? Lembrava. É, tá vendo? É Ó, um gatilho. É um gatilho. é. Positivo? Não sei. Então, nós tocamos. No casamento dele, até é bem legal a gente salientar aqui. Que eu nunca vi um noivo chorar tanto quanto o Japa no casamento dele. É porque ele sabia das responsabilidades. Não, fala Sabe, Japa. o Fala por quê. desespero. Fala. Eu sabia da barca que eu tava entrando. Ele sempre fala isso até pra ela, né? É, inclusive, é que eu brinco muito com esse negócio de Tinha casamento, antecedentes criminais. porque nunca imaginava eu que ia viver um casamento tão bacana. Então eu faço uma brincadeira até pra converter a galera que acha que casamento não é bom, converter. Não, Pra eles casar- acreditarem que realmente não é mesmo. Casar é bom. Vai morrer queimado. Ainda melhor, né, Japa? Você é louco. E falando só um pouquinho da vida particular, voltando um pouquinho, que me surgiu umas dúvidas aqui, Sérgio. Vai lá. Da sua família, ninguém trabalhou com TV, com rádio. Você foi o primeiro cara que se aventurou. Exatamente. Porque assim, não tinha ninguém que tivesse me precedido nesta área da comunicação.
Lembra que eu até comentei que o pessoal nem tinha diploma universitário, Sim, aquela sim. coisa toda e tudo mais. Você foi o primeiro? Da minha casa, sim. Da minha casa, sim. Então, mas foi aquilo que eu disse. Por exemplo, eu canto, eu represento, eu faço essas coisas. Então, eu queria primeiramente ser cantor, depois ator. Como cantor é a minha segunda profissão. Isso eu sei que eu presenciei, né? Eu presenciei ao vivo, tive o privilégio Você já. foi vítima. Não, eu até ia falar isso, que você não se tornou cantor, assim, profissional, mas hoje você canta na igreja. Eu canto assim. Eu tenho um conjunto sinfônico que a gente faz cerimônias. Então, assim, durante 25 anos nós fazemos. Teve uma época que eu ganhava muito mais como cantor Olha. e cerimonialista. Depois eu também fiz um curso de cerimonialista, aquela coisa toda tal, porque nesta área de música eu toco teclado, eu toco piano, eu toco violão, eu canto. E Canta. posso ter encantado a minha mulher somente. Mas Encantou o Japa aqui, ó. O Japa tá apaixonado, ó. Não, pela maneira que você conduz as aulas, só te cortando um pouco, eu ia achar o momento mais certo de entrar nesse ponto, mas nós estávamos buscando uma escola a se capacitar em questão da comunicação por conta do podcast, e a gente foi no intuito de achar uma coisa. Chegamos lá, encontramos muito mais, porque trata disso que você falou do emocional. Fran, aumenta o rádio aí. Isso foi falado no episódio dela. Inclusive, a gente citou o seu nome e falou: as dinâmicas que o Sérgio propõe lá é muito bacana, porque não fica algo totalmente técnico e que você sai de lá, tchau, obrigado, até semana que vem, e na semana que vem você não quer ir. A gente falou sobre isso. Quando a gente vai embora, a gente, puta, meu, daqui uns dias esse curso vai estar acabando. Não, e a aula continua em casa. Porque As técnicas que são dadas, né? eu vou passando para minha família. Aquilo que eu vivi, eu vou Vai reproduzindo. Eu vou reproduzindo. E assim, não só na minha casa. Às vezes eu vou na casa do meu pai, minha mãe já fica curiosa já, porque esse episódio com certeza minha mãe vai estar assistindo, porque ela é sua fã sem te conhecer. Opa! Porque- Como é que é o nome dela? Maria Regiane. Dona Maria Regiane, também sou seu fã pelo filho maravilhoso que a senhora nos deu. Ah lá, ó, tá vendo? Como é que ele não encanta, né, já? Tá vendo? Como é que ele não encanta? Não, mas de verdade, ela fala, Lucas, é impressionante, porque as coisas que... As técnicas, então, que eu vou passando pra ela, pro meu pai, pra minha esposa, pras minhas filhas, que eu vou falando, isso mudou a nossa vida. Então, não foi somente no profissional, que era isso que nós estávamos buscando até então. Mudou a nossa vida particular. E por isso que a gente indica para todo mundo que a gente pode, né, que tem, quando nos dá essa abertura, a gente entra falando do professor Sérgio Corrêa, da Vox, que são técnicas que mudam a vida. Uhum. E as dinâmicas, ô Sérgio, que você propõe lá, que eu acho muito bacana, que foi falado aqui pra Fran, envolve esse lado emocional, esse lado familiar, esse lado do dia a dia. Então, não ajuda a gente somente no nosso dia a dia profissional, no caso nós que somos representantes, e também aqui no podcast. Não, ajuda no nosso dia a dia familiar. Então, isso que é legal. E você cria uma conexão entre os integrantes ali da turma. Por exemplo, até uma certa aula, que é a aula Quem Sou Eu, nós nos conhecíamos ali e brincávamos, ríamos. Mas era algo estritamente profissional. Técnicas de comunicação e oratória, Exatamente. o primeiro módulo do curso. Exatamente. Exato, exatamente isso. Aí você propôs uma aula com uma dinâmica ali, com alguns exercícios, onde tínhamos que falar sobre a nossa infância, se fazíamos ou não terapia, o que era falado, e você deixa a gente sempre muito à vontade. Fale se você quiser, se você se sentir à vontade, tá tudo ok. Só que impressionante que a galera toda se sentiu confortável de abrir algo muito Abriu o pessoal coração. para todos ali, que inclusive, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que o único que não falou nada foi eu. Foi, sobre sua infância e tal. O único que não falou nada foi eu. Tanto que você perguntou, Homer? Aí eu, não faço terapia. Não, mas quer falar? Não quero falar nada não. Só que assim, a galera começou a contar as histórias, aí a gente aqui começa a dar um negócio, já aquela vontade de chorar, só que cria um elo
muito mais forte do que algo profissional do que você falou. Isso que é legal, que foi o diferencial do curso da Vox. E o que a Fran falou aqui, que a gente bota mais fé ainda em você, é que eles dão a liberdade para os Exatamente. profissionais adotar a didática que quiser. Então tem o conteúdo técnico que tem que ser passado, mas a maneira com que vai ser feito isso é da sua decisão. E você faz isso de uma maneira que nos encanta, que nem eu falei aqui, mas não é? Sim, no total. E assim, Sérgio, uma dúvida. Eu sei que você é casado com a psicóloga. Ela teve uma influência no seu trabalho nessa questão ou foi apenas uma formação que você teve, uma formação acadêmica nessa parte psicológica do curso? Então, assim, a gente tem que diferenciar o nosso profissional do nosso pessoal. O que que acontece? Quando a gente exerce uma profissão, quando a gente tem algo estritamente profissional, então você age de uma determinada forma. Quando você encontra o seu ideal de vida e esse ideal de vida está aliado à sua profissão, você amplia este seu universo e daí você encontra um objetivo para a sua vida. Então é diferente. Por exemplo, quem trabalha nessa área de comunicação sabe que é uma puxação de tapete danada. Quem trabalha com rádio e televisão sabe que é uma puxação de tapete danada. Então, eu trabalhei durante 30 anos da minha vida com rádio e TV. Trabalhei em lugares duros, bem duros, onde exercíamos somente o nosso profissionalismo e a parte pessoal ficava totalmente de lado. Eu tive chefes no decorrer da minha vida que a gente tinha, assim, tinha ódio mortal da pessoa. Porque era uma pessoa totalmente intragável. Uma vez, e esse chefe, ele é bem famoso. Olha. Ele é muito famoso no meio Que é o jornalístico. famoso... Todo mundo conhece. No meio jornalístico, todo mundo conhece. E ele me disse uma vez o seguinte, nós estávamos de plantão, eu estava como repórter, ele estava como chefe, e ele me disse o seguinte: Sérgio Corrêa, nem a minha filha gosta de mim. Ô, louco. E eu imitei a voz porque Sim, ele tem sim. uma voz bem assim mesmo. Sérgio Corrêa, nem a minha filha gosta de mim. Ou não, falei errado aqui, peraí. Sérgio Corrêa, só a minha filha gosta de mim. Mas ela só tem 3 anos. Você não conhece? Você não falou isso? Então, porque para não- você ter uma ideia de como a pessoa era indesejada. E era um profissional excelente. Hoje em dia, felizmente, as pessoas estão se envolvendo mais com o lado pessoal. Porque eu trago meu pessoal para dentro do trabalho. Então, eu encontrei um objetivo de vida. Então, trabalhava num ambiente duro, onde o que importava era somente o profissional. Então, tinha que dar a informação correta, do jeito certo, na hora certa. E, assim, erro de concordância verbal, jamais. Erro de português, jamais. Lembra que eu falei que eu sempre era chamado a atenção quando eu apresentava nas emissoras de rádio os programas, e eu levava a sala da minha casa e eu tomava bronca por causa disso? Eu tinha um chefe que dizia exatamente para mim: você pensa que você está onde? Você não está na sala da sua casa. E hoje em dia, isso há 20 anos atrás. Você já E hoje fazia em podcast. Eu fazia podcast, daí o pessoal acha que podcast é uma novidade assim, que eu fazia há 20 anos. Sim. Hoje em dia todo mundo faz. Inclusive esse chefe que me comia o rabo. Ô, Sérgio, Hoje e- tá assim. Então eu encontrei um objetivo de vida. E quando eu comecei a dar aula na universidade, e de um modo particular e especial aqui na Vox, eu comecei na Vox São Caetano, hoje estou na Vox São Paulo. Aqui na Vox São Paulo, eu tenho total liberdade. Fran maravilhosa, Aratã, gente boa pra caramba. Eles me dão total liberdade, não só a mim, mas os outros professores também, cada qual vem de uma experiência.
Então eles me dão total liberdade. E é isso, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente. Então você tem duas formas de ensinar, ou uma forma dura ou uma forma alegre, descontraída. Eu prefiro aprender com alegria, porque eu me vejo nas pessoas, eu tenho empatia para as pessoas. Então eu posso ensinar com alegria. Então eu opto sempre ensinar com alegria, porque quando você gosta de mim, você vai aprender muito mais fácil do que quando você não gosta. E até a maneira de você pontuar as falhas da pessoa é de uma maneira tão delicada, tão legal, que todo mundo entende. Tanto que você fala, pessoal, eu vou falar aqui, mas é Profissional. 100% profissional. Não leva pro pessoal. É no sentido da melhora de vocês. E aí você fala, às vezes senta a lenha lá, mas com o intuito de que a pessoa cresça, evolua, melhore. Por exemplo, para mim, assim, meu ouvido, ele sempre foi treinado em falar corretamente, em conjunção verbal, adverbial, Minha adnominal, todas essas Também, coisas. Dá pra ver. As pessoas não sabem conjugar os verbos. Né? Meu, isso é Tá vendo, Lucão? gritante. Já te falei Para esse mim, bagulho pro aí. meu ouvido, isso é gritante. Então, a hora que eu ouço, Quer um remédio? daí você Deve já... estar doendo. Sabe o ruído de comunicação? Sim. lá o... Fala para mim, quando vocês chegaram lá, vocês tinham percepção do ruído? Não. O que que é ruído de comunicação? Vai lá, Lucão. Então. Né? Enfim. Ah, Ah, ruído de comunicação. A gente não tinha essa noção. não. Quando nós aprendemos que isso é ruim, e daí a gente começa a ouvir a nossa voz falando, você fala, putz, não era para eu falar. Falei. Raiva. Que raiva. Mas você ouve todo mundo, inclusive os apresentadores de TV, repórteres, são insuportáveis. Porque todo mundo fala, chato. né, Bocardi. É isso. É isso. É isso. Alexandre Jodar, é isso. Sabina Simonato, se eu tenho o que dizer, eu falo. Se eu não tenho o que dizer, eu me calo. Fala. O silêncio só nota quem fala. Quem ouve não percebe o silêncio. Então, nós costumamos colocar os nossos ruídos de comunicação. Bom, pessoal, enfim. É um elo de ligação. Fica quieto, não fala, ninguém vai perceber. A menos que você fique lá 1 minuto de boca fechada. Daí você fala, pô, o que aconteceu? Paralisou? AVC. AVC? Teve um AVC? Paralisou? Mas os 5 segundos, 10 segundos, ninguém vai perceber. A minha fala tá cheia de silêncio. Ó, ninguém percebeu. Por quê? Porque é natural isso. Então, ao invés do ruído de comunicação, engole ele, vai falar, engole e não fala. Deu para entender? Enfim, eu tinha uma aluna que ela era muito boa. Ela era advogada. Ela é advogada. Nós temos lá muitos médicos, muitos advogados, bancários, pessoa do mercado financeiro, pessoal de TI, tudo. Pessoas excelentes, mas todas com vício. Por quê? Se o pessoal da área de comunicação, que foram esses que eu citei, já tem vícios de linguagem, ruídos de comunicação, imagine quem não é da área, que nunca ouviu falar disso. Ela era advogada e falava muito enfim. Ela dizia 2, 3 palavras, enfim. 2, 3 palavras, enfim. 2, 3 palavras, enfim. Então, o ruído de comunicação dela era o bendito ou maldito, enfim. Porque criamos ruídos de comunicação. Então, temos que suprir. Não é que é errado. Lembra que eu falei na comunicação não tem o certo e o errado? Adequado e inadequado. Tem o adequado e o inadequado. Então, eu vou dar uma palestra para os diretores da General Motors do Brasil. Por que eu cito General Motors do Brasil? Meu primeiro emprego, entrei lá de office boy.
14 anos. Ah, inclusive é. aquelas... Eu escrevi, agora o ano que vem, GM faz 100 anos no Brasil. Fui convidado para escrever, eles pegaram diversos depoimentos e chegaram até mim. Fui convidado a escrever um depoimento neste livro que vai ser lançado o ano que vem, de 100 anos de General Motors no Brasil. Que bacana. Então tem lá um depoimento meu. E eu dei um depoimento como office boy. Do que foi eu sua fazia função, como office boy. Sim. E olha, eu fiquei tão emocionado, rapaz, quando eu escrevi, quando eu li. Ah, já escreveu? Eu já foi, escrevi, sim. já mandei, já. O cara me pediu no outro dia já estava na mão dele. Não pensou duas vezes. Mesma hora. Sabe que hora que eu escrevi isso? 3 horas da manhã. Nem Acordei, dormi. falei, porra, tô sem sono. E daí, pensando no texto da GM, fui lá, sentei, pá. 5 horas da manhã, mandei pro cara. Olha aí. Por quê? A gente escreve com o coração. Tudo que você faz com o coração, com a alma, é bem feito. Mesmo que você fala, gente, ficou ruim isso aqui, ficou nada. Você colocou o seu coração, Sua emoção, né? a sua emoção. Isso gera empatia, tudo isso é comunicação. Fala, Japa, o que você quer perguntar? Eu ia falar, na verdade, a parte de professor, o quão importante é, e nesses feedbacks que você dá, você trouxe a questão do meu TDAH, que até então ninguém tinha falado sobre isso. Só sua mulher. Exatamente. Sua esposa. Ela me liando, ela fala, só que Mas às é que ela vezes, fala tanta coisa. o que ela fala não se escreve. Não, mas era algo que estava sendo notado não só por ela, até ele mesmo às vezes fazia alguma brincadeira, tal, porque a gente se fala muito por conta do trabalho, por conta daqui, e aí eu quase não sou esquecido. Não. Não sou, você sabe? Não. De jeito nenhum. Não. Não Só sou. não sabe onde tá a chave. Exatamente. Ele foi tomar água 2 vezes sem água, você viu? Não. Ele uma vez foi meu. E o problema de foco, né? De prestar atenção quando algo tá mais pacato ali e tal. E você trouxe esse feedback de forma natural. E é bacana, porque assim, a gente busca o conhecimento e evoluir com isso. Então, isso que eu achei legal, sabe? Você sabe que a questão psicológica que o Lucas perguntou, eu sou casado com uma psicóloga, Magda, e temos um trabalho de psicologia, MS, Psicologia e Comunicação. Daí nós unimos tanto a parte da psicologia quanto a parte da comunicação. Por quê? Porque tem tudo a ver. Não falamos que a comunicação ela nasce aqui no psicológico, passa pelo emocional, então aí já entra a área da psicologia. Aqui na cabeça e no coração. E desemboca na fala. Então, psicologia e comunicação. A minha esposa, ela é uma pessoa muito dedicada. Então, ela também se realiza profissionalmente. Então, ela é uma excelente psicóloga. Aliás, ela atende diversos alunos lá da Vox. Diversos alunos. Legal. Porque ela tem um viés voltado para a questão da comunicação. Então, esse viés faz com que nós vamos trabalhar os nossos gatilhos que são prejudiciais à nossa comunicação. Então, ela sempre comenta muito, a gente sempre discute muito essas questões psicológicas. Por isso, esse olhar voltado, o nosso segundo módulo do curso da Vox tem muito a ver com a questão da comunicação. Desculpe, é a comunicação sob o viés da psicologia, da PNL, Programação Neurolinguística. Então, tem este olhar já voltado. Você consegue perceber muita coisa, porque os alunos trazem essas dificuldades para a gente e a gente sente. Então, quando eu falei para ti do TDAH, por quê? Eu tenho um filho que tem esse problema do TDAH, e hoje é muito comum isso. Coisa que lá no passado não tinha esse diagnóstico. Ah, o cara é meio zoado. Ah, o cara vive no mundo da lua. Lembra do Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua, aquele programa da cultura? Fui muito Eu zoado. não lembro. Eu fui muito Eu zoado não por causa lembro. dele. Não vem com essa não, que é da sua idade. É por conta do TDAH. Mas não é pela idade. É o por causa- TDAH. No Mundo da Lua. E tem um livro chamado No Mundo da Lua, que até indico você, ó. Então a pessoa tem dificuldade da atenção. Uma das reclamações das professoras do meu filho era esse, ó,
ele é uma pessoa maravilhosa, mas passou uma mosca voando, ele acompanha o voo da mosca. Para ver onde a mosca vai pousar. Então, assim, dificuldade no foco, dificuldade de atenção. São pessoas muito inteligentes. Quando achou o seu foco ali, Perguntar pra ninguém ele tira. da mosca, ele fala. Ninguém tira. Então, são características que... Então, ó, No Mundo da Lua, eu não me lembro agora o autor, mas leia. E quando eu li este livro, que foi uma das psicólogas que pediram para que a gente lesse, para diagnosticar se o nosso filho tinha, eu estava lendo o livro, eu estava vendo o meu filho no livro. Tudo o meu filho fazia. Agora, filho não ouve pai e mãe só quando é pequeno. Porque hoje ele tem 27 anos, mas daí você fala, tem que fazer isso, não ouve absolutamente nada. Mas ele vai chegar alguém que vai colocar na cabeça dele. Ele vai ter filho. Vai ter filho e vai Aí saber ele vai como lembrar. Então, por isso que eu levantei a questão do TDAH. E a gente percebe, temos muitos alunos que têm. Muitos, diversos. Se tem um professor que não tem este olhar, passa batido. Vai falar, pô, fulano é desconcentrado. Não presta atenção. Fulano não presta atenção, até me irrita na aula e tal. Então, mas eu vou falar que despertou o alerta em mim quando você falou. Porque é isso, uma coisa, tipo, era minha esposa falar, e é o que você falou também, que santo de casa não faz milagre. Ela falava, e às vezes, né, também tem esse negócio aqui de, meu marido é igual, eles não prestam atenção no que a gente fala, tal. Aí quando você falou, eu fui conversar com ela, ela falou, hã? Eu já detectei isso faz tempo. Você não percebeu? E aí minha filha, Sérgio, ela tava fazendo uma avaliação, que um dos testes da avaliação era uma porrada de pergunta pra ver se tinha TDAH. Aí a gente foi respondendo da minha filha. O da minha filha ali a gente acha que não, porque tudo era, tipo, muito pouco. É que tem graus. Agora o meu, a Nini, minha esposa falou, esse teste não é pra ela, é pra você. O seu tudo aí, ó, que você 5 tá... estrelas em tudo. Não, 5 estrelas. 5 estrelas. É porque tem a variação, tem graus. Né? Uns mais, eu outros acho que tá evoluindo menos. com o passar do tempo. Então, a gente tem que ter este olhar. Por exemplo, um dos meus alunos, eu também falei para ele. Como eu percebi? Ele cruzava a perna e o pé dele ficava assim. Balançando Dando o tempo tchau. todo. O pé dele dando tchau. E eu já tinha percebido algumas coisas. Daí, naquele dia, cheguei, a gente foi pro café. Falei assim, fulano, desculpa te perguntar. Você faz terapia? Já foi... Não, professor, não sei o que e tal. Eu falei assim, porque eu tenho observado algumas coisas assim e eu gostaria de só te dar um toque, né? Por exemplo, essa questão de você ficar mexendo o pé o tempo todo, tal. Isso me chamou muito a atenção, algumas coisas que você diz em sala, uma desconcentração, tal. Dá uma lida nesse livro aqui, No Mundo da Lua. E ele foi atrás, eu gostava muito de ler, ele foi atrás, ele leu o livro, ele virou para mim e falou assim, Bro, eu li esse livro num dia e esse livro sou eu. Olha isso. E daí ele começou até a fazer tratamento com a minha esposa. Olha. Então, são coisas que nós identificamos, são diferenciais. Eu não posso entregar somente aquilo que eu fui contratado. É um plus. Eu tenho que ser a cereja do bolo. Então, por isso que nós colocamos sempre algo a mais nas nossas aulas, nas nossas apresentações. Eu não posso entregar o que me pediram. Eu tenho que entregar muito mais. E você criou já uma família ali. Criei. Não, o nosso grupo é uma família hoje. Nós Sim. falamos isso e, cara, é um barato, né? Porque cada um tem uma característica, é uma família literalmente. Cada um tem o mimizento, tem o briguento, tem o sorridente, tem o alegre, o triste, o metido, tem de tudo ali, né? Tem de tudo. Tem de tudo. E que todo mundo se enquadra dentro do perfil. E a gente fala na cara da pessoa. Isso que é legal. Até demais. A gente fala na cara da pessoa. Cara, você é muito Inclusive, metido. E aquela... Cara, a conta não fecha.
É verdade. A gente fala na cara da pessoa, porque quem gosta... Quem ama, agora, cuida. tem formas. Quem ama, cuida. Quem gosta, fala. Quem alerta. Agora, existem formas de falar. Sim. Entendeu? É que Isso nós que é já o seu temos essa diferencial. intimidade. Então, você já sim. chega chutando o pau da barraca e a pessoa não fica chateada. Não tem mimimi, E né? não fica com mimimi. Não, tem uns que tem. E nós já falamos pra ele também. É a nova geração. É a Não, geração. do curso, Que geração do que curso. é essa? Z, N, Alfa, sei lá. beta. X, vai do X pra frente. Não, acho que é alfa ou beta. Daí é a geração mimimi. A beta era da Mercato. Então, É, velho, é Não, demais, né? exatamente. Falando um pouquinho, vou pegar esse gancho aqui agora pra falar de quem, meu jovenzinho? Do artista? Do artista, Não esqueci. o nosso Pablo Picasso. É, esse mesmo. do varejo. Pablo Picasso do varejo. Acabamos de apelidar ele. Olha lá o que ele faz. Olha lá, nosso Sérgio. famoso Que linda. Bonito, hein? Luizinho, cara, da Perfitubos, né, meu jovem? Sérgio, e você, nosso cliente? O Luizinho, além de cuidar de toda a parte de reforma de lojas, ele também tem toda a parte de equipamento das lojas. Então, galera, você do calçado que quer ir para confecção, meio caminho já foi dado por conta de que o Luizinho vai te atender da melhor maneira, né, Lucão? E também vamos falar o contrário. Você da confecção que quer ir pro calçado, também tem essa brecha. E você que está nos assistindo hoje, que não tem loja, mas tem o sonho de abrir a loja e não sabe por onde começar, esses equipamentos... Não sabia. Não sabia. Acabamos de dar a solução. Esses equipamentos todos aqui, ó, nosso famoso Pablo Picasso, né, que nós apelidamos carinhosamente o Luizinho da Perfitubos, é o autor dessa obra, meu jovem. É isso, galera. Então, toda a parte de visual ali, mesas de exposição, bancas de exposição, armários de confecção, o Luizinho vai conseguir te atender, te proporcionar essas lojas lindas, como ele sempre faz. E ele atende Timax. Quem mais, Lucão? It's Fashion, paulistanas. Meu, hoje, Sérgio, pra você ter uma base do nosso ramo, do segmento calçadista, confecção, esse cara, ele é endeusado, vamos falar assim, porque esse cara consegue fazer verdadeiras obras de arte. Ele é o top. Ele é um top. Ele pega Top dos top. o projeto, o dono da loja faz assim, ó, Luizinho, a chave da minha loja tá aqui, eu quero a loja pronta dia 30/8. Se vira. Ele entrega a loja desse jeito aqui, ó. O cara é Perfeito, diferenciado muito demais, bonito. né, meu jovem? Perfitubos, Luizinho, entre em contato que com certeza você vai ser muito bem atendido e com precinho top. Afe Maria. Cara, que bate-papo aí, Sérgio. Bacana, né? Que bate-papo. Muito bacana. Sossegado. Né? Né? Eu Não, mas esse confuso, foi né? proposital. Falou, enfim, e Esse- falou é isso. É isso. É, eu não Não queria pode. corrigir porque você é meu professor, viu? Mas eu vou contar o quantos enfim você falou no começo. Ele falou vários. Mas foi foi proposital. ruído de comunicação. E você tem lá o plim, né? Plim, O exatamente. Temos a sineta. A sineta, nossa, aquilo lá. E pior que aquilo vai deixando a gente angustiado, né? É. Porque, né? Já. Né? Não, vou pior até que assim, parar de agora, falar. isso é legal porque o né também é importante salientar. Quando falado propositalmente, Ok. tá ok. É compli- adequado. É adequado, né? Sim. Porque assim, quando nós falamos, o problema é no vício. Toda hora. Toda é usar hora. como elo de ligação. Esse é o problema. Exatamente. Por Né? isso que a gente falou. Tem o adequado e o inadequado. É inadequado falar né? Depende da situação. Ah, não vou falar, não posso falar, nunca posso falar. É claro que eu posso falar. Agora, se eu falar 10, 20, 30, é inadequado. Então eu tenho que ver o que é adequado e o que é inadequado. Isso é perfeito para a comunicação, porque não é uma ciência exata. Ciência exata, 2 mais 2 é 4. São 4. 2 mais 2 são 4 no mundo inteiro. Em qualquer nação, em qualquer idioma, e você chega a esse cálculo, nunca vai mudar. A comunicação não, a comunicação é uma ciência viva. É como a língua é uma ciência viva, está sempre mudando. O que era errado no passado, hoje não é mais. Lembra que eu te falei que eu tomava comida de rabo porque eu trazia o ouvinte para dentro da minha sala? Hoje não é mais, hoje todo mundo faz isso. Hoje, pelo contrário, tem que fazer isso. Hoje tem que fazer isso. Ao Hoje tem que contrário. fazer isso, porque senão você não traz o seu ouvinte, o seu receptor.
Então, eu tenho que saber o que é adequado e o que é inadequado. Eu ia dar aquele exemplo da GM, que a gente acabou Exato. divagando. Isso. Eu Por ia exemplo, voltar, porque eu não esqueci. Você Ó. foi convidado para dar uma palestra na General Motors do Brasil. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Então, você tem que estar lá em São Caetano para dar essa palestra para diretores, gerentes e tudo mais. Como é que você vai vestido? Lucão, fala aí. Ah, eu vou com blazer ou terno e gravata, eu vou diferenciado, né? Vai fazer a barba? Com certeza. Cabelo? Na régua. Mas não vai tirar a barba, não. Não, né? não, Que é o vou seu só direito. ajustar. Então, você vai ajustar. Até Vai porque- passar perfume? Total. Total. Qual vai ser o seu linguajar lá? Adequado. Formal. Senhoras e senhores, formal. Formal, Com gíria, adequado. gíria, gíria, né? é o que eles gostam. Formal, Sim. adequado. Por quê? O seu público-alvo é o que interessa. Quanto mais você souber sobre seu público, para quem você está falando, melhor será a sua comunicação. Será uma comunicação assertiva. Então, conheça o seu público. Para quem eu vou falar? Isso é importante. Daí, tem um diretor lá da GM, você quer pegar a GM como cliente, então você vai lá e dá aquela palestra Top. top. Sem vício de linguagem, sem ruído de comunicação, sem brincadeiras, uma coisa bacana. Daí tem lá um diretor que fala assim: Lucão, gostei pra caramba da sua palestra. Eu tenho um trabalho voluntário que eu tenho num clube de mães lá no Capão Redondo, lá no fundão da Zona Sul de São Paulo. Eu queria que você desse essa mesma palestra lá para as mães do Capão Redondo, que é uma ONG que eu participo. Como é que você vai, Lucão? Lá você vai dar a mesma palestra, é o mesmo conteúdo. Como é que você vai vestido? Na verdade é sacanagem porque eu já sei o resultado. Não, então eu vou perguntar pro Japa. Japa, Eu- como é que você vai vestido? Não da mesma maneira que você foi, formal, de terno, você já pode colocar uma calça jeans, mais despojado, Uma pra camiseta. uma camiseta pra galera criar um rapport, uma conexão com a maneira que ela tá te vendo. Vai tomar banho? Claro. Vai, Aí vai sim, passar né? perfume? Também, né? Também. Mas o linguajar... Já vou falar uma gíria, já vou falar humano. É. Daí você vai ter uma linguagem adequada àquele público. Não que seja menos importante. Elas não são menos importantes. É que o público está acostumado com um determinado linguajar. Porque se você for utilizar o mesmo linguajar, a mesma forma de comunicação nos dois locais, você será inadequado. Por quê? Eu vou usar esse tipo de linguajar na General Motors do Brasil, o pessoal vai falar, com linguajar desse? Essa pessoa que vocês trouxeram para dar uma palestra para gente? E até Ou então, mesmo... ao contrário, você chega lá no Clube de Mães, lá no Capão Redondo, e daí você vai com o linguajar da GM. E daí ela vai falar assim, que carinha metido, nojento, entojado, não gostei desse cara. Cheio de termos em inglês, Mentindo né? não tá. Você ia cortar, você falou aí até mesmo. Até mesmo o caso da General Motors. Você vai dar palestra pros diretores, você tem que ir de uma maneira. Você vai dar a palestra pra galera que da fica na fábrica. produção ali. Já é um Outra outro forma outro tipo de comportamento. Porque o legal da comunicação é isso, é você conseguir transmitir a sua mensagem da melhor maneira para cada receptor. Exatamente. Ó, não precisamos ir longe. Na nossa sala de aula, nós temos lá 18 rapazes e 2 mulheres. E eu me lembro, então, assim, eu sempre procuro prezar pela minoria. Lembra que uma vez eu falei assim, estarei sempre do lado do oprimido? Sim. Nunca do lado do opressor. Nunca estarei do lado da maioria, eu estarei do lado da minoria. Por quê? A maioria já tem a maioria. A minoria é aquela marginalizada, discriminada, oprimida. Então, sempre estarei do lado da minoria. Então, quando nós estamos lá em aula e que as meninas estão presentes, eu procuro prezar muito por elas. No nosso linguajar, nas nossas brincadeiras. Às vezes eu tiro a mão da moçada que está muito pesada e tudo mais. Quando as meninas não vão, eu já não tenho essa preocupação. Sim. Por quê? Verdade. A moçada fala muita besteira, fala muita tranqueira, fala muito palavrão e tudo mais. Mas tudo bem, eu não tenho esta preocupação. Agora, o que nós não podemos é perder o respeito. A gente não pode ser ofensivo com as pessoas.
Então eu posso brincar, eu posso tirar um sarro, tudo, mas eu não posso ser ofensivo. Então, tenho que sempre ter este cuidado. Para quem eu estou falando, quem é meu público-alvo. Quanto mais você souber sobre o público-alvo... Aliás, é o público-alvo que importa. O restante não importa. O que importa é o público-alvo, porque você sabendo para quem você está falando, você vai direcionar toda a sua comunicação para esta galera. Nossa, deu aula não fazia mesmo, parte do meu vocabulário, mas agora acabou saindo. A linguagem está viva, então tem que adaptar. Ficou adequado. Deu aula, literalmente. Literalmente. Parabéns. Sérgio, gratidão, cara, pela presença. Já tá acabando? Já tá acabando. Caraca, passa muito rápido. Na verdade, infelizmente, a gente vai ter que acabar porque já vai ter uma outra gravação. Porque se deixasse a gente aqui... Não, ia longe, hein? Ia a longe. gente nem falou de vida particular, a gente não falou de quase nada. Não falamos nada. Vamos marcar uma parte 2? Vamos marcar. Eu quero trazer minha mulher também, posso? Será uma porque honra. Ela é muito boa para falar dessas questões da psicologia, porque nós aliamos a comunicação e a psicologia. Então, o que a psicologia interfere na comunicação? E o que a comunicação interfere na psicologia do indivíduo? Ó, muito bom. Então, isso é a base do nosso relacionamento. Essa é a base do nosso relacionamento. Então, vamos marcar um parte 2. Estou já me convidando a vir e trazendo um convidado. Diz que convidado não convida. Mas no seu caso, você já é de casa. Já ficou de casa. Veio uma vez, já é de casa. Mas nesse caso, você chega a falar, ó, vim jantar. A janta tá pronta. A gente pergunta, o que vocês querem comer? Aqui é assim, cara, já tá convidado. Você me fez lembrar de uma coisa que esse chefe do Sérgio Correia, só a minha filha gosta de mim, ela tem 3 anos. Uma vez ele me deu uma comida, rapaz, eu fazia helicóptero no jornal, à noite, falando sobre o trânsito. Então, sobrevoava São Paulo todo dia à noite. Dá um exemplo aí, como é que era, Sérgio, que você falava? Olá, muito boa noite. Você que está nesse momento pela Avenida Paulista. Pessoal, evite a área da Paulista, muito trânsito. Você que sai do Paraíso em direção à Consolação, o trânsito está totalmente parado, excesso de veículos. No sentido contrário, ou seja, quem está saindo da Consolação em direção ao Paraíso, o trânsito flui um pouco melhor, parada somente nos semáforos. Mas ali o entorno da Avenida Paulista está muito complicado. Se você puder evitar a área, olha, vou dar uma alternativa. Daqui de cima eu vejo que a São Carlos do Pinhal, que é a paralela à Paulista em direção à Consolação, ela está com o trânsito melhor. Então você pode sair ali à direita, pela Rua Maria Figueiredo, pegar a São Carlos do Pinhal e ir em direção à Consolação. Aí você faz um bom negócio. Tinha até o patrocínio da Comprof. Comprof. Você tinha feito uma voz de locutor uma hora aí, faz aí. É, foi legal. Pô, qual a voz de locutor? Bom dia. Olá, muito bom dia. Você que está passando nesse momento pela Avenida do Estado em direção a São Paulo, fique ligado. Ali em direção a Moca, nas proximidades do Shopping Moca ali, o trânsito está totalmente parado. Evite essa área. Sai ali pela Rua Ibitirama, na Vila Prudente, que você faz um bom negócio, depois pega a Paz de Barros, passa ali em frente ao Juventus e sai lá na região do Parque Dom Pedro. Você faz um bom negócio. No sentido contrário, você que está indo para o ABC, que é meu caminho, porque eu moro em Santo André, aí não tem problema não. Trânsito livre, parada somente nos semáforos. Sérgio Correia, para a Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias. Continue conosco. Olha aí, eu vou falar para a inteligência artificial colocar a voz do Sérgio no meu Waze. Gente, olha, nem falei do meu livro que eu lancei no programa da Fátima Bernardes, Encontro com Fátima Bernardes. Por favor. Não, fica pra parte 2. Então tá. Fica pra parte 2, eu tenho até esse foto. lançamento? Não, já faz tempo, já. Eu sou um cara antigo, foi em 2017. No Encontro com Fátima, lá na TV Globo, fiz o lançamento do meu livro, Como Sobreviver Sem uma Mulher por Perto. Mas é parte 2. Aí, Japa. Vamos lá. As mulheres trouxe pra mim? Não, ó, as mulheres são muito importantes na nossa vida. Concordo. Entendeu? Mas aí a minha preocupação era como é que um homem faz para sobreviver sem uma mulher? E só dando um spoiler, porque nós homens fomos criados para ser dependentes das nossas mães e das nossas esposas.
Sim. Então, quer dizer, quem compra cueca, pelo menos comprava, cueca para o marido, meia para o marido, roupa para o marido, era a mulher. Então, quem fazia o prato do marido, eu lembro do meu pai, minha mãe fazia o prato de comida dele, entendeu? Então, assim, como é que um homem que precisa, que não tem a mãe e nem a esposa por perto, como é que ele sobrevive? Então, pensando neste público, que eu escrevi esse livro. Como sobreviver sem uma mulher por perto. Então foi bem legal. E daí fizemos o lançamento na TV Globo, o lançamento no programa Encontro Fátima Bernardes. Foi no dia 9 de julho. Eu só estou em dúvida com relação ao ano, mas foi entre 2015 e 2017. Alguma coisa... Olha aí, que top. Entendeu? Ó, Então, legal, parte 2. Antes de acabar, foi muito bacana isso que você fez. Nesse momento, a gente olhou A gente não falou de Mamonas Assassinas, a gente não falou do velório de Ayrton Senna. Eu ia falar não dos tipos falamos de vozes. do acidente da Tran. Dos tipos da de TAM. vozes, ô Sérgio. Gente, Tem o TAM muita foi, coisa, ó, Deixa um sensacional. recado final pra galera, mostrando o poder da comunicação com as vozes de ouro, prata, bronze e de veludo. E você deu o exemplo na nossa aula do político. Em cada momento que ele vai falar de algo, ele usa um tipo de voz para impactar. Do pastor, foram vários exemplos. Mas a do político, na hora que você fez ali. Então, isso vai mostrar pra galera o poder, o quão importante é a comunicação. O quão que você convence, né? Muito bem, vamos lá. Antes do exemplo do político, a questão é a seguinte: nós temos voz de ouro, voz de prata, voz de bronze e voz de veludo. Voz de ouro, enfática. Manja Faustão? Ô louco meu, você que está nos assistindo. Então, voz de ouro é uma voz enfática, forte. Voz de prata, uma voz técnica, professoral. Voz de bronze, uma voz interpretativa, atores e atrizes. Voz de veludo, uma voz de súplica, meio que chorosa, lamentosa, piedosa. Vamos lá, eu vou dar o mesmo texto com todas as vozes. Então, a importância da comunicação e da oratória. Por exemplo, voz de ouro. Pessoal, eu já falei para vocês. Se vocês não treinarem, serão oradores medíocres, porque o segredo é o treino. Quanto mais você treinar, será um melhor orador. Agora, o mesmo texto com voz de prata. Pessoal, eu já falei para vocês, vocês têm que treinarem. Quanto mais vocês treinarem, serão melhores oradores, porque o segredo está no treino. Voz de bronze interpretativa. Pessoal, eu já falei para vocês, quanto mais vocês treinarem, serão melhores oradores, porque o segredo está no treino. Voz de veludo, lamentosa. Pessoal, eu já falei para vocês, quanto mais vocês treinarem, serão bons oradores. Se não, serão medíocres. Cara, é muito bom. Mandou bem. Mandou. Fechou com chave de ouro. Não, e no dia ainda, só também pra galera entender, no dia dessa aula, você nos pegou. Porque você sabe a nossa qualidade e a nossa dificuldade, conforme você falou na mentoria. Sim. E a voz que nós tivemos que fazer na apresentação foi a voz de veludo. Sabendo que a potência do meu querido Japa, voz de ouro, voz forte, né, de convencimento, fazer uma voz de veludo foi a coisa mais sensacional. Não, para um texto, né, a voz de veludo é interpretativa, assim, né, sentimental, tal. Aí algo muito feliz, né, faz com a voz de veludo aí. Então, assim, só pra galera entender, o professor Sérgio Corrêa fazendo uma propaganda aqui, super indico, porque nós temos dinâmicas, nós temos exercícios colocados na prática, no dia a dia. Não é somente uma parte teórica. Aqui foi só uma sementinha que o Sérgio, né, um spoiler do que tem aí, mas tem muito mais e vai muito além disso. Então a comunicação, ela serve para o nosso psicológico e não somente a fala em si, né, Japa? Rapidinho também pegando esse gancho, você falou da propaganda do Sérgio. Galera, o que é muito bacana é que ele deixa aberto para vocês trazerem as demandas e além da mentoria, ele propõe atividades em grupo
para atender as demandas de alguma apresentação, algo desse tipo, para você se sair melhor no dia do tete a tete ali que você tiver que fazer a apresentação oficial, né, Sérgio? E você sabe que a coisa assim que nos traz, imitando o Credit Card, isso não tem preço, é esse feedback que a gente recebe dos alunos. Por exemplo, hoje me passaram alguns recados aqui. Olha, a gente tem aqui um aluno que quer fazer Vox Time, outro aluno que quer fazer particular, nós temos outro, mas eles querem fazer com você. Então, este feedback, para a gente, não tem preço. Quer dizer, é importante pagar. Claro. Lógico, dinheiro sempre é importante. Vindo pela Vox, vindo no particular... É sempre muito importante e muito bem-vindo. Não muito é clichê. Não é clichê. Mas o sentimento é o que realmente conta. Por quê? O que acontece? Aquele carrão que a gente tem, sabe o carro dos seus sonhos? Que você fala, eu preciso comprar aquele carro. Ele é importante até o dia que você compra. Você comprou, daí deixou de ser um sonho. E daí você percebe que aquela fuquetinha que você tinha, velhinha, te leva no mesmo lugar que o carrão. E assim, as pessoas não ficam com inveja de você quando você tem a fuquetinha. Mas quando você tem um carrão, as pessoas ficam com inveja. Então atrai olhares para cima. E eu quero que me desejem coisas boas, não coisas ruins. Então, eu sempre quero entregar o meu melhor para que todo mundo lembre de mim com esse carinho que vocês estão me dedicando hoje. Então isso é que é importante, gente. Quando você lembrar de mim, você vai me mandar coisas boas, tenho certeza. Com certeza. Obrigado. Olha isso. Não, se falasse umas 4 palavras. Já tava escorrendo aqui, né? Gratidão, Sérgio. Gratidão mesmo é uma palavra tanto por esse episódio quanto por esse curso que estamos quase no final ali, né? No final, dia 10 terminamos, dia 10 de agosto. Com dor no peito, né, Japa? Com dor no peito. Ah, começa de novo. Eu vou pensar. A Fran ainda falou, se vocês quiserem continuar, a gente tem um plano especial aí. Japa, daquele jeitinho. Galera, o mínimo que vocês têm a fazer com o conteúdo que a gente apresentou é curtir, se inscrever e compartilhar. É um assunto de interesse público, com certeza vai ajudar muita gente. Então manda pra geral, manda pros seus amigos e até pros seus inimigos. É isso aí, meu jovenzinho. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!